Eu quero falar um pouquinho sobre o SOS Depressão, como ele funciona para você que está chegando a primeira vez, nos assistindo pela primeira vez, né? O SOS Depressão nasceu há mais ou menos 2 anos atrás e ele é um grupo de apoio e orientação, onde toda terça-feira, às 7h30 da noite, aqui em Castanhal, no Pará, nós nos encontramos, né, tanto presencialmente quanto online. A partir do mês de março desse ano, a gente começou as transmissões online também, onde nós toda semana falamos de temas relacionados à depressão, à ansiedade, à automutilação, pensamentos suicidas, enfim, todos esses temas que estão relacionados a essas condições psicológicas que têm assolado e trazido tanta dor, tanta tristeza, tantas condições para a humanidade. E hoje à noite nós vamos falar de um tema que eu considero importantíssimo e ele está presente na vida de todos nós. Se você é ser humano, você passa por isso, que são os relacionamentos tóxicos. Essa expressão de relacionamento tóxico, pessoa tóxica, amizade tóxica, ela se tornou muito comum nos últimos anos, né? Com a onda principalmente de coaching e da atenção que tem se dado às questões emocionais, às questões psicológicas, essa expressão amizade tóxica ou relacionamento tóxico tem se tornado muito comum. Mas nós não estamos indo na onda, muito pelo contrário. Nós consideramos esse um tema relevante, por isso que nós queremos falar com você nessa noite. Então eu queria falar um pouquinho sobre os relacionamentos tóxicos, a armadilha das más companhias, né? Todos nós precisamos nos relacionar. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos uns com os outros. Ter relacionamentos, nos relacionarmos uns com os outros é um presente, uma dádiva de Deus, né? Deus nos deu esse privilégio quando Ele olhou para Adão e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele criou para ele uma companheira, uma adjutora idônea que pudesse estar perto dele. E dali nasceram filhos e tudo mais, e a humanidade se formou dessa maneira. Então, ter relacionamentos, se relacionar, é uma dádiva de Deus. E uma das coisas mais... Por que nós nos relacionamos? Por que nós procuramos outras pessoas? Nós procuramos no outro compartilhar a nossa vida, nós procuramos aprender coisas novas, nós procuramos no outro um ombro amigo, nós procuramos oportunidades de conhecer pessoas e coisas novas através dos relacionamentos. Porém, nós temos dois tipos de pessoas que estão presentes na nossa vida. Nós temos os familiares e nós temos os amigos. A família são aquelas pessoas que nós não podemos escolher, elas fazem parte da nossa vida, elas estão incluídas na nossa árvore genealógica, elas estão presentes, elas fazem parte da nossa genealogia, do nosso sangue, da nossa posteridade e dos nossos antecessores também. Agora, existe uma classe de pessoas que são os amigos, né? Que são aquelas pessoas, é a família que nós podemos esconder. Com certeza podemos escolher. Com certeza você tem aquele amigo, aquela amiga que você gosta tanto, tem um carinho tão grande que você diz assim, quem dera ele ou ela fosse meus primos, ou meus tios, meus parentes, né? Porque você tem um tratamento tão especial com aquela pessoa e ela acaba se tornando uma família para você. A Bíblia, ela reforça isso, diz que em todo tempo nós devemos amar o amigo, porque no tempo da angústia ele se torna um irmão. Há pessoas, e ainda a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Então existem pessoas, né, amigos, que são mais chegados mesmo do que um próprio familiar. E nessa dinâmica de relacionamento, de se relacionar, existem bons e maus relacionamentos. Nós não podemos achar que todos os relacionamentos que nós temos, eles são bons. Existem pessoas que estão conosco em bons momentos, em maus momentos, pessoas que estão em situações felizes, pessoas que estão temporariamente, outras que estão há mais tempo na nossa vida, e cada uma nos marca de uma maneira. Porém, nós precisamos, nessa relação interpessoal, né, quando a gente se relaciona, a gente está numa questão de troca, nós buscamos troca de experiências, trocas de
conhecimento, trocas de novidade de vida, tudo isso. Nós precisamos do outro para crescer. E nessa troca, nessa relação interpessoal, nós acabamos encontrando pessoas que vão nos fazer bem e também pessoas que vão nos fazer mal. Pessoas que vão trazer benefícios, vão trazer crescimento, vão trazer amadurecimento para a nossa vida, e outras pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas, que também nós podemos chamar, eu gosto muito de uma expressão de vampiros emocionais, aquelas pessoas que nos sugam, e outras que nos coisificam, nos tratam mais como uma coisa, como um objeto para alcançar um objetivo, do que realmente um ser humano com os sentimentos, com inteligência, com vontade, que se fere, que realmente sente a vida e pode se ferir a qualquer momento, dependendo da situação. Então é importante todos os dias nós avaliarmos os nossos relacionamentos para encontrarmos aqueles que estão nos ajudando a crescer e aqueles outros que são tóxicos. Mas você me diz, como é que eu posso fazer isso? Existem algumas características que a gente pode observar, e muitas delas eu quero já deixar claro no início desse vídeo, que você vai acabar identificando em pessoas que parecem que são seus amigos, parecem que elas são importantes de estarem na sua vida, mas na verdade elas estão te sugando, trazendo mais malefício de uma forma sorrateira, furtiva na sua vida, e você nem está percebendo. Algumas características que eu quero deixar para você de pessoas que são tóxicas para a sua vida. Parece um bom relacionamento, mas no fim das contas está trazendo mais malefício para você do que benefício. Primeira característica de uma pessoa tóxica: o indivíduo busca apenas você quando ele precisa, só quando você precisa. Tem uma frase que eu ouvi um tempo desse que diz assim: oi fulano, como você está sumido? Não, eu não estava sumido, é você que não estava precisando de alguma coisa, né? Todos nós passamos por isso. É muito bom servir as pessoas, é muito bom ajudar pessoas, porém nós sabemos que existem pessoas que se aproveitam da nossa bondade, generosidade, da nosso coração servil, e acabam sempre nos procurando para encontrar alguma coisa. Nunca liga para você para perguntar como você está, ou para tomar um café com você, ou simplesmente para jogar a conversa fora, rir um pouco juntos, né? Aquela dinâmica gostosa de um relacionamento saudável. Então, uma pessoa que te procura sempre só quando precisa, ela pode estar te usando apenas como uma ponte para ela alcançar os objetivos dela, te coisificando. Outra característica de uma pessoa tóxica é aquela que não celebra as suas conquistas. São aquelas pessoas que você pode estar vencendo na vida, você conta para ela, ela diz, legal, né? Não dá muita importância, mas quando se trata dela, das coisas que ela fez, ela trata com todo solta-fogos e você tem que celebrar, mas ela nunca celebra aquilo que está acontecendo na sua vida. E é muito bom um relacionamento saudável, porque ele geralmente tem isso, tem uma troca. Eu celebro as suas vitórias e você celebra as minhas vitórias. Eu te ajudo nas suas derrotas e você me ajuda nas suas derrotas, nas minhas derrotas. Outra característica de uma pessoa tóxica é que ela sempre vê e fala apenas o lado negativo das situações, e por isso vive no derrotismo. É aquela pessoa que senta com você e só consegue ver o lado ruim das coisas. Ela põe defeito no seu marido, ela põe defeito nos seus filhos, ela mina todos os seus outros relacionamentos, ela não consegue se alegrar com o cabelo que você acabou de pintar ou com o carro que você comprou. Ela está sempre vendo o lado negativo das coisas. Você chega e diz, olha, comprei um carro. Dela diz, mas você já viu quantas prestações você tem para pagar? E ela está sempre achando o lado negativo das coisas. Isso é uma característica de uma pessoa que pode ser tóxica para você, pode trazer mal para a sua vida. Você acaba sendo afetado. Você está num dia totalmente ensolarado, emocionalmente falando, e ela chega com aquela nuvenzinha de trovoada e relâmpagos em cima da cabeça dela, e quando você vê, você está dividindo a nuvem
com ela, porque ela vive nesse derrotismo e passa para você. Outra característica, ela apenas fala de si mesma e não tem tempo para ouvir você. Ela nunca tem tempo para te ouvir. Ela só chega e desabafa e vai e joga tudo em cima de você. Eu não estou falando de uma pessoa que esteja passando por um tempo difícil, um luto, uma perda, uma decepção, uma frustração, uma separação, um divórcio, não sei. Uma pessoa como essa, ela precisa de alguém para ouvir ela. Porém, em todos os momentos da vida, a pessoa só fala e ela nunca te ouve, ela nunca tem tempo para ouvir você e te ajudar de alguma maneira. Essa pessoa pode te intoxicar, porque ela vai só usar o seu ouvido para ela jogar todo o lixo emocional, ela descarregar a sua alma em cima de você e nunca vai te dar um retorno. Além disso, ela sempre aponta as suas falhas e defeitos e nunca te elogia em nada. Isso pode ser uma característica também de uma pessoa tóxica. Ela nunca tem um elogio para você. Ela sempre consegue enxergar seus defeitos. Ela parece que quer destruir a sua autoestima para ela sempre parecer que está melhor do que você. Isso é um sinal de um relacionamento tóxico. Além disso, ela fala ou age sem se importar com o que você sente. Ah, mas eu sou teu amigo, eu sou franco. E está sempre dando patada, sempre dando coice. Sempre falando palavras ríspidas demais para você, sempre te ferindo sem se importar. Ah, mas eu sou teu amigo, eu preciso ser sincero com você. Existe uma diferença entre sinceridade e ignorância. Em muitos momentos nós deslizamos e achamos que estamos sendo sinceros, estamos sendo ignorantes. Todos nós passamos por isso. Todos. Eu, você, nós, todos nós. Porém, quando isso se torna uma característica principal num relacionamento, pode ser um sinal de uma toxicidade, né? Toxicidade no seu relacionamento. Outra característica, a pessoa ela se irrita facilmente com tudo que você diz. Você tem que medir muito as palavras, você tem que estar pisando em ovos para falar com essa pessoa, porque nada do que você fala, tudo ela se fere, nada ela aceita. Isso pode ser um sinal. Ela manipula você para que você faça sempre o que ela quer. Isso pode acontecer num relacionamento de amizade, pode acontecer dentro de um casamento, e isso muitas vezes é causa de um aprisionamento dentro do casamento. A pessoa não se sente livre e é algo que precisa ser resolvido, porque senão esse casamento lá na frente pode desmoronar, pode levar até mesmo a uma separação. Então precisa ser tratado quando a pessoa manipula o outro buscando o que ela quer. Isso já vem desde a infância. A criança, quando percebe que ela dá aquela choradinha e aparece a mamãezinha, o rostinho da mamãe lá no berço, ela vai entender que toda vez que ela chorar, mesmo sem necessidade nenhuma, vai aparecer a mãe. Então ela já começa a manipular ali. Nós já nascemos com a semente de Adão dentro de nós. Nós já viemos com o erro, a predisposição para errar, a predisposição para manipular. Além disso, a pessoa é sempre dona da razão. Ela nunca deixa você ter razão em nada, ela sempre é dona da razão, o que bloqueia a boa comunicação entre vocês. Isso pode ser um sinal de um relacionamento tóxico. Além disso, a pessoa constantemente se vitimiza para que você se sinta culpado. Ela nunca aceita que ela errou, ela sempre se coloca como vítima para que você, no fim das contas, mesmo tendo razão, você acabe se sentindo culpado e acabe, no fim das contas, dizendo: eu é que sou errado, eu é que sou um miserável, eu é que sou uma pessoa ruim. E, na verdade, ela que fez algo negativo, algo ruim, algo maléfico, né, contra você, mas ela se vitimizou tanto, ela acabou deixando você se sentir o culpado. Além disso, interesseiros, pessoas que procuram só o que você tem, estão com você quando você tem dinheiro, estão com você quando você tem influência, estão com você quando você está bela ou belo, né? Mas quando você muda um pouquinho, ela já não está mais com você. Quando você precisa, nunca está. Ela é sempre interesseira. Os americanos usam uma expressão para interesseiro que eu acho muito interessante, que é gold digger, que é o cavador de ouro, aquela pessoa que está sempre cavando na vida das pessoas, tentando achar o ouro, tentando pegar alguma coisa preciosa da pessoa e puxar para ela. Pessoas invejosas que acabam grudando como uma sanguessuga. E a Bíblia tem um versículo muito interessante no livro de Provérbios 30:15, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas e o nome delas é Dá e Dá. Então a sanguessuga, ela só suga, só busca sangue, ela só quer receber.
E um relacionamento tóxico tem as características de uma sanguessuga. Só quer receber, mas não quer nada, não quer dar nada em troca. E além disso, pessoas que te expõem ao ridículo só pelo fato de se divertirem ou para poder fazer parte daquele grupinho onde todo mundo se junta e te humilha, acaba deixando você humilhado. Isso pode ser um sinal de um relacionamento tóxico. Não tem nada a ver com a pessoa ser irônica, a pessoa ser piadista, a pessoa ser engraçada. Não. Quando ela te humilha para que os outros, para ela fazer parte de um grupo, ou simplesmente pelo fato de se sentir bem com a sua humilhação, isso é um sinal de um relacionamento tóxico. E sempre vai haver altos e baixos no relacionamento. Vocês nunca têm um relacionamento linear, um relacionamento que se mantém. Isso pode ser um sinal de um relacionamento tóxico. Agora a pergunta é: por que pessoas se mantêm em relacionamentos tóxicos mesmo sabendo que lhes faz mal? Uma das primeiras razões é a acomodação. Pessoas que entraram na sua vida e acabaram ficando. Fulano, a gente é amigo há tanto tempo. Mesmo sabendo dos maus que aquela pessoa faz, a pessoa continua aceitando muita coisa que acontece. Por quê? Porque já faz tanto tempo que a gente se conhece, então vai ficar chato se eu me afastar dessa pessoa. Então a pessoa vai empurrando com a barriga, ela vai relevando e relevando. Só que quem perde é quem está recebendo essa toxicidade. Então é um problema sério. Segundo, falso modelo de pensamento. Incrivelmente, há pessoas que acham que as humilhações e depreciações que os outros fazem contra ela, elas trazem algum amadurecimento. Não tem problema, eu vou crescer com esse tipo de humilhação. Isso que a pessoa faz, eu estou crescendo como ser humano sofrendo na mão dessa pessoa. Existe um limite. Eu concordo que Deus usa pessoas para nos crucificar, né? Para nos tornar pessoas menos apegadas às coisas, mais perdoadoras, mais amáveis. Porém, quando nós estamos nos destruindo porque o outro está nos manipulando, nos ridicularizando, sugando a nossa vida, nossas emoções, isso pode ser um problema seríssimo. Outra razão é o reflexo de um passado abusivo no lar. Pessoas que passaram por abusos emocionais, verbais, físicos, incrivelmente elas acabam subconscientemente vivendo, aceitando esse tipo de coisa. É como se ela dissesse: eu mereço isso mesmo. É incrível. Pessoas e mais pessoas. Eu ouço relatos de psicólogos dizendo que pessoas chegam e elas se abrem lá no seu consultório dizendo que elas merecem o que elas estão passando, que elas não têm como se defender, porque no fim das contas elas têm alguma culpa naquilo ali. Isso é um reflexo muitas vezes de um passado que teve abuso dentro do lar. Pessoas assim podem sofrer. Outro problema é a falta de autoconhecimento e de amor próprio. Baixa autoestima. Pessoas que não se conhecem, que não se valorizam, que não se amam. Esse é um princípio bíblico. A própria Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos cuidar da nossa vida também. Amar o próximo significa dar a ele tanto quanto nós daríamos a nós mesmos. Porém, nós não podemos também nos diminuir. Nós somos bênção de Deus, nós somos criação de Deus, a Bíblia diz que nós somos o poema de Deus, a feitura de Deus. Nós somos filhos dele. Então nós precisamos nos valorizar, não podemos nos denegrir por causa do outro. Nós nos submetemos a algumas humilhações em prol da recuperação do outro, mas nunca nos destruindo. Isso é um problema seríssimo. Nós somos casa de Deus e como casa de Deus nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque eu não gostaria de apresentar uma casa bagunçada para Deus. Eu gostaria de apresentar uma casa boa para ele habitar, uma casa favorita para ele, como dizia uma canção. Uma percepção equivocada do amor é outra causa que pessoas se mantêm em relacionamentos tóxicos. Elas acham que amar significa liberar tudo, permitir tudo.
É o que acontece, por exemplo, com filhos tóxicos. Pais que não dão limites para as crianças e as crianças fazem o que querem. Humilham os pais, crescem e dão tapa na cara da mãe e gritam e xingam e humilham o pai, a mãe, a avó, não sei quem seja, por causa dessa falta de limites. E pessoas se mantêm, às vezes, em relacionamentos mesmo com todo o abuso, toda humilhação, porque elas acham que isso é uma demonstração de amor. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. Se está acontecendo uma injustiça, não pode haver alegria nisso. Nós passamos por momentos de injustiça, mas nós colocamos nas mãos de Deus e Ele nos ajuda a superar, perdoando, avançando. Porém, o amor não se alegra na injustiça. Eu não posso ver um lar cheio de humilhação, o marido humilhando a esposa e dizer, não, é porque ela ama ele, então ela permite tudo isso, ela está certa. Não, está errada. É um relacionamento tóxico, está fazendo mal para ela. Medo da solidão. Pessoas se mantêm. Quantas mulheres, quantos homens se mantêm, às vezes, com um parceiro, com uma parceira, às vezes, né, por anos, um namorado, uma namorada, ou às vezes uma pessoa suporta aquela falsa amizade por tantos anos na sua vida, porque ela tem medo de ficar sozinha. Ela acha que entre 7 bilhões de pessoas no mundo não vai aparecer ninguém para ela fazer amizade. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Tem muita gente bacana nesse mundo. Tem muita gente abençoada. Não se submeta a um relacionamento tóxico só por medo da solidão. Sempre, se você pedir a Deus, Deus vai colocar pessoas na sua vida que elas vão se tornar mais que amigos, mais que amigas, vão se tornar irmãos e irmãs. Então, medo da solidão. E por último, uma figura de autoridade defeituosa. Geralmente pessoas se submetem a relacionamentos tóxicos porque elas tiveram alguma deficiência numa figura de autoridade na sua vida. Um pai omisso, uma mãe omissa, ausência dos pais, falecimento dos pais, né? ou aquela pessoa que é órfã de pais vivos, né? O pai é totalmente afastado, ele tem um distanciamento emocional muito grande dos filhos, a mãe, o pai, e por causa disso ela não vai respeitar nenhuma autoridade e ela vai acabar entrando em relacionamentos tóxicos onde as pessoas sugam ela e acabam direcionando a vida dela para lugares que ela não deveria estar indo. Agora, alguns conselhos que eu quero deixar para você, baseados na palavra de Deus, para você então lidar com esses relacionamentos tóxicos e muitos desses relacionamentos, se livrar de alguns desses relacionamentos para você viver uma vida mais saudável na presença de Deus. O primeiro conselho que eu quero dar para você é que você precisa se valorizar. Você tem valor. Nós cantamos uma canção, você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Então, você tem valor, você foi criado por Deus, você não é qualquer coisa. Você é criatura, você é filho de Deus, você é amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é alvo do propósito de Deus feito e cumprido através da morte de Jesus. Foi pago um alto preço. É outra canção que nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço pela sua vida. Então você tem valor. Então se valorize. E além disso, não se deixe dominar por ninguém. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 18, ninguém vos domine ao seu bel prazer. Quando Deus disse para o homem e para a mulher, lá no livro de Gênesis, dominem sobre os animais, sobre as plantas, sobre a terra, sobre as aves, sobre tudo. Mas ele não disse, dominem-se uns aos outros, domine o seu irmão, domine o outro. Não, ele não falou isso. Nós não fomos feitos para dominar pessoas. Nós fomos feitos para cuidar, lavrar, dominar sobre todas as coisas na terra, porém não pessoas. Não pessoas. Então não deixe que ninguém coloque uma corrente em você, um cabresto em você. Você deve respeitar as autoridades, você deve obedecer às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Você deve respeitar o guarda de trânsito, deve respeitar o pastor, deve respeitar o professor, deve respeitar o agente de trânsito, deve respeitar todas as figuras de autoridade, seus pais,
né, seu marido, sua esposa. Você deve se respeitar. Pais respeitando, né, os seus pais, os avós, deve respeitar todas as autoridades. Porém, não pode haver uma relação de domínio. Deve haver uma troca, respeito, submissão, mas nunca uma relação de domínio, porque isso pode trazer algo, pode ser um sinal de um relacionamento tóxico. Outro conselho: valorize a sua identidade, os seus valores e o seu propósito, impondo-se com amor. Como eu falei anteriormente, pessoas se submetem a relacionamentos tóxicos porque elas acabam achando, elas têm uma visão errada do amor, acham que o amor permite tudo, mas quando você entende que o amor não se alegra com a injustiça, não se ensoberbece, não se ufana, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, você entende que você pode, em muitos momentos, se impor com amor, dizendo o seguinte: olha, isso está ultrapassando o limite, você está querendo me dominar, você está querendo me manipular, você está ferindo meus sentimentos, você está ultrapassando o limite de um relacionamento saudável, e você pode fazer isso. Olha que coisa interessante. Existe em Atos capítulo 15, verso 39, diz assim: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. O próprio apóstolo Paulo teve um desentendimento com Barnabé, né? E acabou se desentendendo. Barnabé era um homem de Deus tanto quanto o apóstolo Paulo, mas se desentendeu com amor e acabaram se separando e cada um seguiu. O amor precisa se impor muitas vezes. Outro conselho: não viva uma vida apenas para agradar as pessoas. Tentar agradar as pessoas é um problema seríssimo. Nós não fomos feitos para agradar as pessoas apenas. Vai ter momentos em que algumas coisas que nós vamos fazer vão desagradar. Por quê? Porque nós temos o direito de escolha. Nós não precisamos comer alguma coisa só porque agrada a pessoa, né? Se aquilo ali te faz mal, se aquilo ali realmente vai te trazer um malefício ao invés de um benefício, você não é obrigado a fazer isso. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu não tenho que fingir ser dedo se eu fui chamado para ser joelho. Se eu sou joelho, eu não preciso ser nariz. Se eu sou nariz, eu não preciso ser orelha. Nós, em muitos momentos, vamos desagradar as pessoas porque nós acabamos fazendo diferente do que elas esperam da gente. Não deixe o seu passado de sofrimento ser uma bússola também. Aquilo que passou, aquilo que você viveu, não pode ser a base para você diminuir o seu amor próprio, diminuir a sua autoestima, se amar menos, se cuidar menos em prol do outro. Eu vejo pessoas que se destroem cuidando de outra pessoa. E isso não é amor, me desculpe, não é amor, é uma escravidão, é um relacionamento tóxico. Por quê? Nós temos que nos cuidar, nós somos casa de Deus. A outra pessoa também é uma casa de Deus, mas cada um tem uma responsabilidade com a sua própria vida. Uma coisa é cuidar, a outra é derramar a sua vida por completo por aquela pessoa, se desgastando e se destruindo. E não é isso que Deus nos chamou para sermos. Busque o autoconhecimento, valorize e desenvolva suas habilidades e melhore os seus pontos fracos. Os nossos pontos fracos precisam ser bem cuidados, para que a gente não acabe se sentindo menosprezado, pequeno e se submetendo a qualquer tipo de relacionamento. Então, aqueles seus pontos fracos, melhore, domine, trabalhe em cima deles, mas não use eles como uma desculpa para você dizer: eu estou nesse relacionamento, eu me mantenho nessa amizade porque eu não me valorizo muito bem. E avalie os seus relacionamentos e, se preciso, se afaste em prol do seu crescimento como pessoa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, e eu encerro com esse texto, que já poderia ser o texto de início desse vídeo também. 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias corrompem os bons costumes. Nós não podemos nos relacionar com qualquer pessoa. Se uma pessoa ela é uma má companhia, se ela realmente vai trazer destruição, vai trazer confusão, vai trazer bagunça para a nossa vida, ela não é um bom relacionamento. Ela não é
ela é algo que deve ser evitado. A própria Bíblia está dizendo que as más companhias corrompem as boas maneiras. E eu quero deixar para você, finalizando, dizendo: ame, respeite, honre, cuide, proteja, dedique-se. Mas lembre-se que você também é humano e precisa de tudo isso. Você também precisa ser amado, você também precisa ser respeitado, você também precisa ser honrado. Você precisa de tudo isso. O amor é uma decisão. Portanto, ame sem medida, assim como Cristo, mesmo sem merecer, morreu em nosso lugar. Todavia, honre também a sua identidade. Você é filho de Deus, você é uma bênção, e não aceite menos que a dignidade para a sua vida. Deus quer que nós caminhemos em relacionamentos saudáveis. E Ele é o Deus que nos transforma e também transforma os corações. Então, se você está num relacionamento e está tendo muita dificuldade, muitas batalhas dentro desse relacionamento, ore a Deus para que Deus mude. E se a pessoa não mudar e você estiver se destruindo por causa desse relacionamento, às vezes é melhor se afastar. Eu quero orar por você que está em casa nos assistindo, você que tem sofrido manipulação, você que não tem se amado, você que tem sua autoestima é muito baixa, você tem se submetido a alguns relacionamentos que você não deveria ter submetido e você acabou se submetendo. Eu queria orar com você nesse momento e que você colocasse diante de Deus os relacionamentos que têm incomodado o seu coração. Se preciso for, se o Espírito Santo mover dentro de você, e lhe convidar a se separar, estar longe dessa pessoa. Eu não estou falando de divórcio, estou falando de relacionamentos, porque casamento a gente tem que batalhar. Deus odeia o divórcio. Às vezes pessoas que vêm reclamar, incompatibilidade de gênio, tem que resolver. Como o próprio pastor Josué, nosso pastor lá de São Paulo, nos sempre diz, me mostre um casal que seja compatível no gênio. Não existe. Todos nós temos diferenças e nós precisamos trabalhar. Eu estou falando daqueles relacionamentos, amizade, início de namoro, né? Que estão realmente já te deixando desconfiado, estão te fazendo mal, estão sugando a sua vida, estão te controlando e te manipulando. Esses relacionamentos. Deixe Deus falar com você. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão me assistindo nessa hora. Eu clamo pelo nome do Senhor Jesus, que o Senhor sonde o coração desse homem, dessa mulher, dessa jovem que está me assistindo nessa hora, e mostre para eles qual relacionamento tem sido maléfico, tem trazido malefícios para a vida deles, tem sido tóxico, tem intoxicado a sua alma e eles não têm percebido. E aqueles que já têm gerado uma incomodação, uma inquietação dentro deles, e eles não têm conseguido tomar uma posição de finalizar, dar um basta a essa situação, que em nome de Jesus eles tenham a coragem, a ousadia e a graça com amor para terminar esses relacionamentos e caminhar em liberdade, porque para a liberdade o Senhor nos chamou. Ninguém pode nos dominar. Nós fomos chamados para servirmos uns aos outros em dignidade, em honra e em amor. Nos ajuda, Senhor, a tirar do nosso jardim todas as ervas daninhas e ajudar também nossos irmãos a limpar seus corações e também caminhar em comunhão e unidade, porque o Senhor ama relacionamentos e o Senhor não nos criou para ficarmos sozinhos, mas existe um limite e o teu amor ele pode quebrar todas as barreiras, estabelecer os limites certos para que nós vivamos em paz e comunhão debaixo da tua graça, Pai. Eu oro por tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E terça que vem nós nos encontramos no nosso próximo encontro do SOS Depressão, às 19h30. E você também não deixe de assistir nosso culto amanhã, às 19h30, aqui na Família Debaixo da Graça, nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, em nome de Jesus.